Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Recentemente, uma notícia chamou a atenção. Capítulo oculto da Bíblia, encontrado por pesquisadores. Muitos imaginaram revelações inéditas, textos perdidos. Mas o que realmente aconteceu? O que foi encontrado e por que isso é importante? Mesmo não sendo um capítulo totalmente novo, nessa descoberta foi divulgada em 2023, com artigo acadêmico e tudo. Agora, voltou a circular. Vamos direto ao ponto. O que os cientistas acharam? Hoje, vamos desvendar esse mistério, explicar a ciência envolvida e o real significado desse achado para o estudo da Bíblia. Fiquem ligados. Tudo começou com Gregory Kessel, da Academia Austríaca de Ciências. Em 2023, na Biblioteca do Vaticano, ele analisava um texto medieval quando notou indícios de uma escrita mais antiga por baixo da camada visível. Kessel percebeu que era um palimpsesto. Na Antiguidade e Idade Média, material como pergaminho era caro. Por isso, era comum reutilizar documentos antigos. Raspava-se a tinta original o máximo possível e escrevia-se um novo texto por cima. Vestígios da escrita antiga ficavam ali, quase invisíveis, ocultos sob o novo texto. O documento de Kessel era exatamente assim. O texto visível na camada superior era um tratado de teologia georgiano do século X. Mas Kessel suspeitou que a camada inferior escondia algo mais antigo. Ler essas camadas ocultas é um desafio, pois a tinta antiga está apagada e misturada com a nova. Felizmente, a tecnologia ajuda. Kessel usou técnicas como a fotografia com luz ultravioleta, UV. A luz UV faz com que resquícios de tintas antigas reajam de forma diferente, realçando a escrita oculta ao ser fotografada e processada. Assim, Kessel conseguiu ler as letras fantasmas da camada inferior, e o que elas diziam era um texto bíblico do Novo Testamento. Ali estava o tal capítulo oculto das notícias. E que capítulo inédito era esse? Uma passagem secreta? Aqui talvez uma pequena frustração. Não era um capítulo desconhecido. Kessel decifrou partes do final do capítulo 11 e início do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. A língua era o siríaco, um dialeto do aramaico. Essa tradução siríaca é antiga, talvez do século III d.C., e o manuscrito específico encontrado data do século VI d.C. O trecho principal é a conhecida passagem onde Jesus e seus discípulos caminham por campos de cereal num sábado. E com fome, colhem espigas para comer, gerando conflito com os fariseus sobre a lei do sábado. A história é familiar. A novidade está num detalhe sutil desta versão siríaca. Enquanto a maioria das versões de Mateus diz apenas que os discípulos começaram a colher espigas para comer, este manuscrito siríaco acrescenta que eles começaram a colher espigas, a debulhá-las nas mãos e a comer. Por que isso é interessante? Porque a ação de debulhar nas mãos não costuma aparecer em Mateus, mas aparece na mesma história contada no Evangelho de Lucas. Provavelmente, o tradutor siríaco conhecia a versão de Lucas e, intencionalmente ou não, harmonizou as narrativas inserindo o detalhe de Lucas em sua tradução de Mateus. Você pode pensar, ok, não era um capítulo oculto, só um trecho conhecido com um detalhe diferente. Qual a importância? A resposta é muita importância. Para entender, precisamos lembrar como a Bíblia chegou até nós. Nós não temos os documentos originais escritos pelos autores do Novo Testamento, os autógrafos. Perdemos todos. O que temos são cópias de cópias, feitas à mão ao longo dos séculos, em diferentes línguas. Os manuscritos mais antigos são fragmentários, e a maioria dos completos é bem posterior. Copiar à mão leva a erros. Um copista podia pular uma linha, trocar letras ou, como no caso siríaco, fazer pequenas alterações. Quando essa cópia era usada como base para outra, o erro ou a alteração se espalhava. Com milhares de cópias, surgiram muitas pequenas variações, as variantes textuais. Algumas são pequenas, outras mais significativas. Por exemplo, a famosa história da mulher pega em adultério.
João 7:53, 8:11, do Atire a primeira pedra, não está nos manuscritos mais antigos e confiáveis de João, indicando ser uma adição posterior que se popularizou. É aqui que descobertas como a de Kessel são cruciais. Cada manuscrito antigo, em grego ou traduções importantes como a siríaca, é uma peça no quebra-cabeça da história do texto. Estudiosos, críticos textuais, comparam milhares de manuscritos, analisam as variantes, verificam quais leituras são mais antigas e bem distribuídas, e tentam reconstruir o texto que mais se aproxima do original perdido. As Bíblias que lemos hoje são traduções dessas edições críticas, resultado desse esforço contínuo de comparação. Portanto, encontrar um manuscrito siríaco do século VI, mesmo com um texto conhecido e uma pequena variação, é valiosíssimo. Ele informa sobre como o texto de Mateus foi traduzido e lido por comunidades de língua siríaca naquela época. Ajuda a entender a dinâmica da transmissão textual e a relação entre os evangelhos. Ele se junta a milhares de outras testemunhas para nos dar uma imagem mais clara e confiável do texto do Novo Testamento. Resumindo, o capítulo oculto era um trecho conhecido de Mateus 11:12, numa antiga tradução siríaca do século VI, encontrado sob outro texto num palimpsesto. Embora não seja a descoberta sensacionalista que alguns imaginaram, sua importância científica é inegável. Lembra-nos que o texto bíblico tem uma história complexa, e nosso conhecimento vem do trabalho meticuloso de comparação de documentos antigos. Cada descoberta, por menor que pareça, adiciona uma peça valiosa a esse quebra-cabeça. O que vocês acharam? Já conheciam os palimpsestos? Deixem seus comentários. Se gostaram e querem mais sobre a história como esta, deixem o like. Este é o canal Preciosamente. Inscrevam-se e ativem o sininho. Obrigado pela companhia e até a próxima.